Essa é mais uma edição do SemanaMotor1.com, um resumo com o que você precisa saber sobre o mundo do automóvel e o que mais importante aconteceu, obviamente, na semana. Vamos começar com uma entrevista que veio lá dos nossos colegas do Motor1 Argentina. Eles entrevistaram o chefe de design da Renault na América Latina e ele deu alguns detalhes sobre a picape que chega no ano que vem, uma picape que estará posicionada na mesma faixa de Toro e Rampage, mas segundo o próprio designer, mais refinada. Muito dessa picape foi apresentada num conceito chamado Niagara, uma picape bem mais off-road, pneu grande, suspensão alta, uns certos exageros normais em um carro conceito. Primeira coisa, o pessoal da Renault briga para que realmente o nome dessa picape seja Niagara. Um dos motivos importantes é desvincular totalmente essa picape da Oroch e, logo, do Duster Oroch. Então o nome deve ser Niagara, que acaba até casando bem com a picape. E outro ponto que o designer deixou claro, muito do que a gente vê nesse conceito deve ser mantido na picape de produção. Ou seja, tira esses exageros, aplique de paralama, suspensão alta, pneu gigante e outros exageros que normalmente os conceitos têm, e a gente tem a picape compacta da Renault na nova geração. O que ele também disse é que essa picape vai ser mais refinada do que Rampage e Toro, só que a gente também sabe que essa picape deve trazer um motor 1.3 turbo, e o interessante é que ele falou, tração 4x4 e lá no futuro, até a picape elétrica. Essa picape, a Niagara, será produzida na Argentina. A produção começa no fim desse ano e a apresentação, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, acontece em 2026. Esse ano a Renault ainda tem um SUV médio que até o próprio executivo vai emprestar muita coisa para a Niagara. Ou seja, na hora que a gente conhecer o SUV, veremos muito da própria picape. Agora um pouquinho mais presente, vazaram as versões do Volkswagen Terra. Para quem está desligado do mundo, talvez estivesse em coma, o Volkswagen Terra será um SUV compacto abaixo de níveis de T-Cross que realmente deve acabar substituindo bastante versões do Polo. Em um treinamento de rede online, acabou vazando uma imagem das versões do Terra. Como era esperado, o Terra terá a versão 1.0 NPI, justamente a versãozinha de entrada, motorzinho 1.0 aspirado de 3 cilindros, um TSI manual, um TSI automático e, na verdade, 2 TSIs automáticos, que vai ter também a versão High e também uma Comfort, os dois com câmbio automático. A questão é que era esperado que o Terra tivesse um motor 200 TSI, 1.0 turbo mais potente, só que ele vai ter o 170 TSI, ou seja, o motor com a configuração que a gente encontra em toda a linha do Polo, que é um pouco menos potente. A questão não é nem essa, ser 1.0 turbo, mas a questão é que ele entra na briga com o Car de Pulse já numa certa desvantagem para quem joga bastante com os números. O lançamento desse carro ainda nesse semestre, provavelmente aí em maio, já que depois vem o Nivus GTS. Agora vamos falar um pouquinho de Nissan. Apesar da crise global que a Nissan enfrenta, ela continua testando novos modelos, obviamente. E aqui no Brasil tivemos 2 flagas muito interessantes. O primeiro é global, a nova geração do Sentra, um carro que vai ser mais refinado, motorização mais moderna, com melhorias tecnológicas, até por dentro, por fora, o carro vai se alinhar ao resto dos sedãs médios globais. Esse carro apareceu lá nos Estados Unidos e agora apareceu em teste no Brasil. Por quê? O Brasil ajuda bastante, colabora bastante com a engenharia no desenvolvimento desse carro e com certeza esse sedã médio vem para o Brasil, mesmo produzido no México. Então já vamos adiantar, vamos já testar o carro no Brasil para assim que for lançado no exterior, ele não demora muito tempo para chegar por aqui. Outro flagra que criou muita polêmica e muita dúvida foi um carro extremamente camuflado. É um Kicks? É um Magnite? Na verdade, a história desse carro é um pouquinho diferente. A Nissan, quando anunciou investimentos na fábrica de Resende, falou que seriam 2 SUVs inéditos. O novo Kicks, que será lançado nas próximas semanas, e um SUV que, justamente, abaixo desse Kicks. Deve conviver com o Kicks Play ou não? O importante é que esse carro não é o Magnite, já que o próprio presidente da Nissan América Latina disse lá atrás para o Motor1 que esse carro era inédito a nível global. Então esse carro está sendo testado sim, é esse SUV. Pode apostar que embaixo do capô tem um novo motor 1.0 turbo e bastante evoluções tecnológicas para brigar, ficar justamente abaixo do novo Kicks, mas conseguir brigar com os outros SUVs compactos do mercado brasileiro. E agora falando de marcas chinesas, a Omoda Jayco, uma marca que é uma das divisões da Chery Global, confirmou sua chegada ao Brasil tem um tempo. Só que agora a marca começa a inaugurar concessionários, então em algumas cidades você já vê alguns concessionários, principalmente Sorocaba. Meu amigo Maurício falou que tem já uma concessionária praticamente pronta lá e outras aqui em São Paulo, na verdade espalhadas pelo Brasil. A Omoda Jayco anunciará
sua operação oficial lançará os carros no dia 15 de abril. E na verdade a operação começa com 2 carros. Primeiro, o Jayco J7. Você consegue ver, inclusive aqui no canal do Motor, uma avaliação completa desse carro. Já tivemos contato com o carro de homologação, um SUV plug-in que vem para brigar com GWM e BYD. Teve um bom resultado, um carro que surpreendeu bastante e deve brigar no preço justamente com essa turma abaixo dos 300 mil reais e um pouco acima dos 200. Outro carro é o Omoda 5 elétrico. Sim, a Omoda Jayco vem já com um SUV elétrico para briga também nesse segmento de eletrificados. Um público um pouco mais selecionado, mas um público também bastante exigente. Os preços e todas as informações serão apresentados no dia 15 de abril. Então fica ligado aqui no Motor 1 se você se interessou em um desses 2 carros. E agora diretamente do México. O que o México tem a ver com o Brasil? Tudo. Porque o México manda muito carro para o Brasil e tem algumas isenções de impostos, algumas coisas. E lá no México, a Volkswagen apresentou a nova geração do Tiguan. É muito parecido com o carro europeu, com algumas mudanças, mas é o mesmo carro que vai, por exemplo, para os Estados Unidos e com certeza vem para o Brasil em algum momento. Esse carro é uma nova geração, substitui o All Space que a gente tem no nosso mercado. Interessante, no México, motor 1.4 turbo de 150 cavalos, um motor que é produzido no Brasil e vai para o México. Então podemos esperar nesse caminho contrário. Manda o motor, o carro vem completo para o nosso mercado, quem sabe nos próximos meses já. Ele vem substituir, obviamente, o Tiguan All Space, só que provavelmente não vai ter a versão 7 lugares, vai ser um carro de 5 lugares, mas é interessante saber. Apesar do comprimento não ser o mesmo do All Space, temos o mesmo entre eixos. Ou seja, para quem gosta do Tiguan por ser espaçoso, vai continuar com o carro. Agora, para quem esperava o motor 2.0 turbo, vai viver com 1.4. E agora nosso momento Inside Viz, o braço de eletrificados, na verdade o braço de mobilidade elétrica do Motor1.com. Destaque para a BYD, mas não necessariamente com um produto brasileiro. A BYD apresentou uma nova plataforma para seus novos carros elétricos. Começou com os BYD Tan e Ram. O sedã e o SUV que tivemos no Brasil, esses carros trocam de geração, ficam bem mais modernos. O interessante é uma plataforma de 1000 volts. O que isso significa? São carros que é uma plataforma que ela é capaz de ter carros de mais de 1000 cavalos e uma recarga de 1000 kW, inclusive com um carregador que a própria BYD desenvolveu e está instalando, começando na China. O interessante é que a BYD ela foi muito criticada no ano passado pela composição de suas baterias que não carregavam o carro de uma forma muito rápida. Agora, basicamente, esse carregador permitirá que o Tan e o Ram tenham 400 km em 5 minutos. Ou seja, você vai rodar 400 km ao mesmo tempo que você abasteceria um carro a combustão. Você vai pôr energia nessa bateria para rodar tudo isso. Esse carregador também já está pronto para atender carros de outras marcas mais modernos, com capacidade de recargas que até hoje não conseguiram ser atendidas, como Tesla, Xiaomi, mas 1000 kW apenas o BYD. Quando chegar ao Brasil, o carregador eu não sei, mas podemos apostar que o Tan e o Ram podem ser novidades para 2026. E esse foi mais uma edição do SemanaMotor1.com. Como sempre, deixa o like no vídeo, se você não é inscrito já se inscreve, comenta aí embaixo o que você achou mais interessante, compartilha o vídeo com seus amigos e eu vejo vocês na próxima edição. Valeu!